Oi, hoje eu resenho o conto Amor e Amizade, de Jane Austen, aqui da coleção da Folha Inglês com Clássicos da Literatura, volume 8, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Primeira carta, de Isabel para Laura. Quantas vezes, em resposta às minhas repetidas súplicas para que você fizesse à minha filha um relato regular e detalhado dos infortúnios e aventuras da sua vida, você disse: "Não, minha amiga, nunca vou atender ao seu pedido até que eu não corra mais perigo de experimentar de novo tais horrores." Com certeza esse tempo está próximo agora. Você tem hoje 55 anos. Se em algum momento uma mulher pode dizer que está salvo da perseverança determinada de amantes desagradáveis e das cruéis perseguições de pais obstinados, certamente é nessa fase da vida. Isabel. Assim começa Amor e Amizade de Jane Austen, que conta a história desta Laura que recebe um pedido de Isabel para que se corresponda com sua filha, a Isabel, a Marianne, para que Laura dê conselhos à jovem. Bom, e aí você pensa, sim, será uma história sobre infortúnios amorosos? Bom, de fato é, só que à medida que a história vai avançando, cada vez mais, tudo isso aqui vira uma maluquice. Sim, aqui é uma história pra lá de cômica e engraçada, mas eu preciso dizer exatamente mais nada, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto pra lá de maluco. Minha avaliação do texto. Pois é, na abertura aqui do vídeo eu não disse nada. E porque realmente não vale a pena dizer nada, porque qualquer coisa que a gente comece a dizer dessa história já acabou, porque já passou para um outro ponto, já avançou para algo muito mais estranho, maluco e sem sentido. Sim, esse texto aqui da Jane Austen é uma paródia, como diz o texto de introdução aqui do conto, dentro do volume aqui da coleção da Folha. Sim, é uma paródia aos textos românticos que a própria Jane Austen passou a fazer depois, um pouco mais velha. Isso porque esse texto aqui foi escrito quando ela tinha apenas 15 anos. E embora você possa dizer, ah tá, é um texto de um adolescente, uma adolescente, né? Um texto de uma escritora ainda inexperiente, jovem. Mas não, na verdade isso aqui tem muito domínio da técnica narrativa. Ela já sabia muito bem escrever, não há dúvida nenhuma disso. Só que, digamos como eram os seus primeiros textos, ela só partia para a graça, né? Inclusive, é citado nesse mesmo texto de abertura ali, que não se sabe exatamente por que ela escrevia isso. Será apenas por pura diversão ou para entreter outras pessoas, porque ela enviava esses textos para alguém. Sim, Amor e Amizade é um conto epistolar, ou seja, a história é contada através de cartas, exatamente 15 cartas, sempre da Laura para a Marianne, onde então a Laura conta todas as suas desventuras amorosas e também fraternais. Mas é uma maluquice sem fim. A história começa com ela ainda solteira, vivendo na casa de seus pais, e de repente, num dia de tempestade, bate à porta um jovem, assim como ela, que viria a ser o seu motivo amoroso para sair da casa dos pais. É uma maluquice. A primeira cena já denota tudo, que esse texto aqui não é para ser levado a sério. Há uma sucessão de personagens aqui que realmente você fica bem confuso em certo ponto do texto. Em vários momentos eu precisei voltar um pouquinho e falar, mas peraí, quem é essa pessoa aqui? É amigo? É a parente do namorado? Que é futuro marido? Aí esses dois vão se casar depois? É uma maluquice tremenda. Realmente, acho que é o primeiro texto aqui do Contos do Meio-Dia que eu não sei o que dizer sem cair da completa confusão. Eu não consigo lembrar de uma coisa sólida aqui do texto. Eu acabei de ler, estou fazendo essa resenha imediatamente após terminar a leitura e não consigo me fixar em ponto nenhum. Os personagens estão totalmente confusos na minha memória. E mesmo que eu leia mais 2 ou 3 vezes, vai ficar a mesma coisa, porque a graça exatamente é ser confuso. É essa a ideia da Austen o tempo todo, é tirar sarro dessas situações. Por isso, comentado lá no texto de abertura, que é uma paródia. Aqui é tudo para ser ridiculamente engraçado. Na verdade, ela faz aqui o mesmo que ela faz nos textos sérios, digamos assim, os famosos, que todo mundo conhece, da Jane Austen.
Por isso que está de novo para afirmar que, embora ela seja jovem aqui ainda, ou mais iniciante escritora, ela já está dominando toda a sua arte. Uma coisa, é o primeiro texto que eu acabo lendo da Jane Austen. Eu já assisti muitas adaptações delas, tanto no cinema quanto na televisão. Os tradicionais, Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e outros. Mas é a primeira vez que eu realmente leio um texto dela e eu não sabia que era um texto engraçado quando eu recebi aqui este volume da coleção da Folha. Para mim foi uma grande surpresa. Eu lembro sim que nas adaptações que eu vi, havia sempre alguma graça também nas histórias, mas não que aquilo fosse uma comédia, muito menos uma comédia romântica. São filmes românticos, com alguns toquinhos engraçados, mas essa graça que tem aqui nesse conto, não, nunca imaginei que a Austen poderia navegar por essas águas divertidíssimas, digamos assim. Bom, sim, eu acabei gostando do texto, mesmo que no começo eu estava levando ele a sério. Tanto que quando começou uma situação meio confusa, justamente aquela hora que começa a bater na porta da casa da Laura, alguém e os pais ficam conversando, o pai e a mãe dela ficam conversando, será que devemos descer? Não, os criados vão abrir a porta. É uma situação ridícula, você fala, mas peraí, isso aqui não está levando a sério, né? Ali você já começa a perceber que está esquisito. Mas depois, eu até esqueci um pouquinho, nas páginas seguintes, ela estava viajando, eu esqueci que aquilo ali era para ser engraçado. Eu voltei a pensar que era algo sério. Aí depois, quando acontecem outras maluquices, coisas rápidas, cenas bem dinâmicas, eu falo, não, peraí, esquece, isso aqui é para ser engraçado, não é para ser levado a sério. Não sei se vocês já passaram por isso lendo algum texto de algum autor. Exatamente quando você não sabe que ele é um escritor de histórias cômicas. Aliás, isso aconteceu comigo outro dia atrás, em outra resenha aqui, do texto do Mark Twain, O Diário de Adão e Eva. Eu também não sabia que ele fazia coisas engraçadas e, portanto, aquele texto cômico também demorou um pouquinho a cair a ficha. De qualquer forma, Amor e Amizade é um texto divertido, que vale a pena ser lido e de sopetão. Não sei de novo se dá para lembrar disso daqui a algumas semanas, sequer algum mês. Com certeza é bem esquecível, mesmo que seja divertido. Mas às vezes é bom. Um texto que tende a ser mais cômico, é legal você esquecer, porque assim, toda vez que você lê, você vai achar super engraçado, porque você vai esquecer as gags. Portanto, Amor e Amizade de Jane Austen, eu atribuo 3,5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na segunda-feira, mais uma resenha da coleção da Folha em inglês com clássicos da literatura. E dessa vez com textos de James Joyce. Sim, teremos 2 contos dessa vez, que serão Contrapartida e Uma Mãe. Mas antes disso, temos resenha de USA no Ar, com outra história sombria. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Mas enquanto esses vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais.